A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, referente à Congregação Cristã no Brasil e referente à Assembleia de Deus. Irmãos, ultimamente a gente tem escutado na internet, ultimamente tem ouvido o nome da congregação em evidências, né, irmãos? Por todas as pessoas. Como sempre eu faço vídeo, agora batendo nessa tecla, irmãos, abordando este assunto de congregação cristã no Brasil. Irmãos, estamos aqui sim, defendendo a obra de Deus e defendendo a instituição que nós frequentamos para adorar a Deus, né? Para adorar a Deus. Por que a congregação é combatida 24 horas? Por quê? Será por quê, né? Irmãos, estes dias, um dos críticos, né? Não vou colocar nome deles porque não adianta nós falar o nome, porque todos são farinha do mesmo saco, né? Irmãos, um dos críticos falou que a congregação cristã no Brasil é exclusivista e até essa semana passada comentaram em que a congregação não deixa os fiéis ir para outra igreja. Que a congregação, quando alguém sai da congregação e vai para a assembleia, vai para outra igreja, quando retorna, se não fez nenhuma coisa em que desabona a sua conduta de cristão, tem que pedir perdão para a Irmandade. Irmãos, olha só, não seria nem pedir um perdão, seria uma reconciliação pelo irmão, pela irmã que saiu do convívio, né? A congregação tem ordem e disciplina, não é assim, sai e volta. Muitos usam a internet aí falando, sair da congregação. E coloca o motivo, e essa pessoa pensa que esse motivo que ela colocou vai impactar o mundo. Vai falar, olha, coitada, né? Que na realidade é muita tempestade num copo d'água. Muitas das vezes não é o que a pessoa fala porque saiu da congregação, não é isso. A pessoa inventa, sabe? Cria falácias. Irmãos, e nós estamos aqui de novo com o nosso querido irmão e repórter Everaldo Leite. Irmãos, vê como que é as coisas. Pegar um áudio da Assembleia de Deus, um pastor dando uma bronca nos seus fiéis e dizendo que não é para ir em outras igrejas e não é para criar os filhos e deixar os filhos ir para outra igreja. Aí, irmãos, nós colocamos esse áudio aqui para realmente, para as pessoas ouvir realmente quem é que faz essa parte de não deixar os fiéis. A congregação, como o Everaldo Leite vai falar aqui, a congregação, ela não fala, não vai para outra igreja. Os irmãos sabem que alguém foi para outra igreja, mas se retornar, e como retorna, tem irmãos aí que saem da congregação, vai para até espiritismo, mas acaba retornando, irmãos. Acaba retornando. E chama os irmãos de ministério e quer se reconciliar com a igreja, a própria pessoa. Não é a igreja que chega e fala, você tem que reconciliar com a igreja, não. Então, irmão, eu saio da congregação, mas nada me desabona, não tive pecado, né? Acidente de pecado, nem nada. Eu apenas retornei para a congregação. Tudo bem, irmão. O irmão vai receber a sua liberdade de volta, mas em contrapartida, o irmão é melhor se reconciliar. Por quê? Vai retornar para a congregação? Se não reconciliar, vai ter sempre aquele que vai querer julgar. Tá vendo? Foi lá para o mundo, se eslameou, retornou para cá. E a pessoa levantando e falando para a igreja vai saber
que simplesmente ele quis visitar outras igrejas. Vamos colocar aqui, irmãos, o áudio. Isso é uma bomba, viu? O áudio do Everaldo Leite. Olha só como são as coisas, né? Falam tanto da congregação, olha quem faz essas coisas. Olha só. Esse vídeo que eu vou mostrar vai fazer a casa cair. Muitos dizem que a CCB ela impede que os membros vão a outros lugares. Na realidade, eles nem precisam, por causa da forma que eles levam o evangelho, né? Pastor sendo Jesus, lá não tem dízimo, lá não tem essas campanhas loucas que pede o dinheiro dos outros, R$1.000, sabe? Como é que esse povo vai fazer em outro lugar? Se eles não vão se adequar em outro lugar. Agora eu vou te mostrar quem é que impede os membros de ir para outros lugares. Ouviram aí, irmãos? O que ele quis dizer, né? O Everaldo Leite, esse repórter, é que como a congregação vai proibir o membro de sua igreja ir para outros lugares, sendo que, imagine, nós estamos na congregação, o único meio de coleta ali é coleta mesmo, e os irmãos não estipulam valores, né, irmãos? Não fala, você, irmão aí, músico, tem que dar 1.000, o outro tem que dar 500. Não, o que seu coração mandar, o que estiver dentro da sua mente de espontânea vontade, vou ajudar na obra de Deus. O que tiver na sua mente. Agora a pessoa sai de dentro da congregação e vai para uma outra igreja em que ali você tem estipulado 10%, você tem estipulado uma coisa ungida, né? Uma caneta ungida, um feijão mágico, você tem estipulado valores, você tem que dar 1.000, você tem que dar 2.000. A pessoa não vai, porque a pessoa está vendo aí. A congregação é elogiada, irmãos, em todos os cantos. Quando você vê alguém falando da congregação, são pessoas que estavam ali dentro, não tiveram ministério, não tiveram chances. Deus o livre se tivesse chances. Imagine. Deus o livre. Queria atormentar dentro do ministério lá dentro, irmãos. Aí chego na internet falando, fazendo falácias, né, dizendo que a congregação, para que todas as outras denominações vejam que a congregação é exclusivista, que a congregação não deixa seus membros ir em outras igrejas, que na realidade não é a congregação. Nós temos o livre-arbítrio, irmãos. Amanhã, se eu quiser ir em diversas igrejas, a congregação não vai me impedir. Só que eu tenho que saber que a hora que eu retornar, eu tenho que me reconciliar, primeiramente com o ministério, segundamente com a irmandade, né? Com Deus, então, já sabe, né? Se você não errou, você não vai pecar de modo que você vai visitar uma igreja, que você vai fazer parte de uma igreja, não. Porque ali eles não estão fazendo nada demais, além de servir a Deus também. Vocês estão entendendo? Só que o jugo que eles colocam sobre as pessoas, em que às vezes atrapalha. Assembleia de Deus. Eu creio que o ministério tradicional não é igual a outros ministérios. Eu, quando falo, irmão, Assembleia de Deus, eu não estou falando nela como um todo. Que a Assembleia de Deus tem muita irmandade sincera, tem muitos irmãos que servem a Deus mesmo, adoram a Deus, mas tem irmãos ali que vão atrás da prosperidade. E tem ministérios da Assembleia de Deus que é prosperidade. Como a gente vê na internet, cantores ganhando para cantar, para pregar, para ministrar. Cantores aí, um avacalhando com o outro. Pastores falando mal dos cantores. Tem essa cantora Vitória que está sendo perseguida dentro da sua própria igreja, dentro de ministérios aí. A cantora Vitória, esses dias estava até cutucando um outro pastor, dizendo para ele que ela cantou até uma música, né? Que não sei quem foi perseguido, que ela também está sendo perseguida dentro da igreja, né? O pastor chamou ela de produto. Por que produto? Porque falou, eu te pago para cantar, você é um produto aqui, você tem que cantar
30 minutos e pronto. O outro pastor reclamando que pagaram mais para um outro pastor cantar, pagaram local para ele dormir, né? Hotel de luxo, e para ele pagou aqueles michurocos, né? Aqueles, como chama, aqueles hotel que parece um pulgueiro, né? Agora imagine isso tudo dentro, irmãos, da Assembleia de Deus. Não estou falando mal da Assembleia de Deus, mas comparando a congregação, irmãos, comparando a congregação, os irmãos não recebem salário. Não tem irmãos registrado, CLT, não recebe salário. Ah, irmão Paulo, mas tem um cartão corporativo. Irmãos, quando você vai trabalhar em uma empresa, que essa empresa te manda para diversos lugares para você resolver o problema, tem empresa que deposita o dinheiro na sua conta para você usar aquele mês. E tem empresa que faz um cartão, e naquele cartão está o quanto você gasta. E a congregação, por mais que dê um cartão corporativo, a congregação pede conta do que foi gasto. Pode ser os anciãos, pode ser quem for. Pede conta. É tudo contabilizado na Receita Federal. Nada passa batido. Tudo tem que ter nota, CNPJ. Eu, quando fazia parte da administração, às vezes eu ficava nervoso porque a gente tinha que comprovar notinha por notinha. E se fosse uma notinha sem o CNPJ do local, eu tinha que pagar do meu bolso, porque a administração não recebia aquela notinha. Quer dizer, tudo certinho. Vamos ouvir, então, quem é que proíbe seus membros de ir em outras igrejas. Vamos ouvir. Você quer ver? A casa caiu para ele. Solta o vídeo. Solta o vídeo. Solta. A doutrinação assembleiana. Não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleianos. Porque ele é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele tem que ser fiel. Quem aceita? À doutrina e à igreja. Quem aceita? Os senhores estão sendo escolhidos para serem fiéis à doutrina da igreja. Fiéis à igreja Assembleia de Deus. Eu não estou dizendo que a Assembleia... Então logo vai se ouvir aí então, que vocês estão ouvindo, que a congregação nunca pregou isto lá em cima do púlpito. Você que visita a congregação, que nunca visitou, visite qualquer culto, para ver se a congregação fala: ó, irmandade, não vai para outras igrejas. Ó, irmandade, não faz isso. Só fica na congregação. Aí vem os pessoal aí que não gosta da congregação, que, né, não ficaram ali dentro da congregação porque queria ministério, queria mandar, né, achou que ali era de qualquer forma, de qualquer maneira, né, perderam a essência de servir a Deus. Chega na internet e fala que a congregação desfaz das outras denominações, que a congregação não deixa os seus fiéis visitar outras igrejas, que a congregação ela é uma instituição fechada, é uma instituição que só quer ela, é uma instituição que diz que só ela salva, né? Então, irmãos, logo nós vamos ver aí quem realmente, né, não quer que os seus membros vá para outra igreja. Por quê? Como diz aí o Everaldo Leite, a Assembleia de Deus está perdendo membros. Está perdendo membros. Olha, irmãos, pelo que a gente vê, pelo que eu vejo, que eu ouço esse tempo todo, a gente, quando vê um batismo da congregação, ó, batizou um pastor da Assembleia de Deus, batizou da Deus Amor, batizou da Batista, batizou dessa igreja, tal, batizou um padre, batizou isso, batizou aquilo. Eu nunca ouvi a Assembleia de Deus falar: tô batizando o povo da congregação. Esse dia teve um vídeo aí, né? Teve um vídeo aí que colocaram
de os pessoal indo para a presbiteriana, né? Saiu da congregação e indo para a presbiteriana. Beleza. Beleza. Foram para a presbiteriana, chegaram lá, foram dar seu testemunho. Mas o pior, que quando o pessoal sai da congregação, nesses termos aí, que eles saem, sabe, com a razão toda na barriga. Eles não são humildes. Eles chegam lá e vão falar mal da congregação. E eu estava ouvindo, né, quando uma moça foi abrir a boca lá para falar alguma coisa da congregação, houve uma interrupção de alguém que falou para ela o tempo, né, o tempo. Que ela ia longe mesmo. Ali eles fazem como derrubar o ódio, né, irmãos? O que acontece? A congregação falado no Calvário da Cruz, parece que é a igreja do Paulo Júnior. A congregação é falado em outras igrejas. Eles usam o horário do culto deles para falar mal da congregação. E a presbiteriana teve alguém ali, não sei se é pastor, que repreendeu a moça. Deu para ouvir de fundo que ele falando para ela abreviar. Quer dizer, ele não estava gostando de usar aquele tempo, que é o tempo que nós, irmãos, qual é o nosso tempo dentro da congregação? 1h30. O que nós fazemos 1h30 quando vamos na congregação? Para todo mundo ouvir. Aí, todo mundo que não conhece a congregação, todo mundo que visita a congregação, os que já conhecem, que estão lá dentro, vão saber o que eu vou falar. 1h30, às vezes passa. O culto passa das 9 quando começa 7h30. O culto passa das 9h30 quando começa 8 horas. Eu já acabei o culto em que eu fui, que começou 8 horas, acabou 10 para as 10. Mas, irmãos, esse horário é acirrado. É um horário para nós louvar a Deus, para nós cantar o hino, para nós buscar a palavra, para orar, para testemunhar. Não sobra tempo para nós falar nome de uma igreja nem de outra. Nós, queridos, nós verdadeiramente adoramos em espírito e em verdade a Deus. Vocês vão nessas denominações, não estou falando mal de denominação, tem denominação boa. Vocês vão nessas denominações, eles vão ali para ficar falando de um cantor, de um pastor. Eles ficam brigando entre si, irmãos. Entre si. Eles ficam brigando entre si. Na congregação, pode ter alguma desavença de um cooperador com o outro, mas é mutualmente ali, entre os dois. A obra de Deus não quer saber de picuinha, não quer saber de briga, quer saber de servir. E nós vamos na igreja, na congregação, para servir a Deus. Nosso único objetivo. Vamos ver o restante desse vídeo. É uma bomba mesmo isso daí. De Deus é a única igreja santa, nem estou dizendo... Não está Não dizendo não. estou falando nada disso. Não está não. Está escolhendo os senhores esta noite é o ministério da Assembleia de Deus. Não está dizendo não. Tu acabou de falar que não pode ser batista nada, tem que ser assembleano. Você mesmo acabou de falar. Vocês cuidado, hein? Vocês cuidado, tá? Por que falam isso? Que estão perdendo membros para outros lugares. E membros é valor, dinheiro. Membros é dinheiro. Bota embaixo o que você acha, por favor. Você da CCB, que sempre foi acusado que o ancião falou que não pode ir em outro lugar. Agora tu ouve isso, que na realidade os assembleanos que não permite. Coloca aí agora embaixo o seu parecer. Agora é hora, né? De pelo menos bater palma, né? Coloca aí embaixo, irmãos. Quem é a denominação que realmente não deixa seus membros em outras igrejas? Coloca aí embaixo quem é que realmente fala mal de outras denominações. A congregação foi esse tempo todo da crítica, os críticos batendo. E eles falam umas mentiras em que muitos acreditam. Pior que isso, irmãos. Eles falam umas mentiras aí que muitos, até do nosso meio mesmo, irmão.
Até nosso meio vem aqui no canal repetindo tudo. Esses dias eu fiz uma live, veio uns 3 ou 4. Parece papagaio de pirata, repetindo tudo que os outros falam. Não tem opinião própria, não é um ser pensante, não é? Deus deu inteligência para cada um. A congregação cristã no Brasil fala mal de tal denominação. Eu tenho 45 anos ali, ó, servindo a Deus. Nunca ouvi um cooperador, nunca ouvi um ancião, nunca ouvi um cooperador de jovem e nenhum irmão falando mal de denominação nenhuma. Nunca vi. E se nós chamava as outras denominações de seita, ou tem alguns que chamam até hoje, é pelo fato de nós diferenciar o nome da igreja. Antigamente não se falava denominação. Antigamente falava, ó, eu acho que aquele irmão é daquela seita. Eles são seitário. Mas seitário não num jeito querendo atingir os nossos irmãos em Cristo. Não. É para diferenciar que não era da congregação porque tinha uma outra liturgia. Quando via eles em praça pública, com aqueles megafones, né, ali pregando, falava, é da Assembleia de Deus. A única que fazia isso era a Assembleia de Deus. Então, são nossos irmãos da Assembleia de Deus. Nós saudava eles com a paz do Senhor, ou com a paz de Deus mesmo, que eu sempre saudava com a paz de Deus. Que nós temos que dar a paz de Deus, porque paz do Senhor tem muitos senhores. A paz de Deus, Deus é um só. Por mais que falam que é outro nome, não é Deus, que Deus é apelido, mas o que fala a Bíblia é Deus para todo lado. Então, saudava eles com a paz de Deus, eles respondiam com a paz do Senhor. Porque a saudação da paz de Deus, nós como falar para o irmão, a paz de Deus, a paz que está dentro do nosso coração, nós estamos dando para o irmão. E o irmão tem que selar com amém. Ele selando com amém é a mesma coisa de ele pegar a paz que nós estamos dando e colocar dentro deles. Aí eles ficam em paz. Se eles falar a paz do Senhor, eles estão devolvendo, eles não estão selando aquela paz. Ah, irmão Paulo, esses dias eu saí da congregação, estava triste, passou o irmão da congregação perto de mim e não me saudou. Por quê? Porque eu não vou mais na congregação? Não. Ele não te saudou porque ele não tem paz. Porque muitos que já saíram da congregação, congregam em outras igrejas, quando eu estou falando por mim, encontro com ele, eu saúdo. E muitos respondem amém, com um sorriso. Porque eu estou dando a paz que eu tenho e que eu vou buscar na igreja. O fato de você saudar não é um cumprimento porque é da mesma igreja. Você saudando, você está transmitindo a paz que você vai buscar. Agora, se eu não saudar, eu não tenho paz. E a pessoa entende como que porque ela não é mais nosso irmão na congregação, mas continua sendo irmão em Cristo. Não é irmão no caso de membro, mas é irmão em Cristo. É criação de Deus. Deus fez todos. A criação, o homem e a mulher é criação. É em Cristo, irmãos. Não tem isso, né? Então, vamos colocar embaixo, irmãos. Quem é realmente que faz isso? Que está perdendo membros, irmãos. Está perdendo membros. E se está saindo da congregação para ir para esses lugares, irmãos, bate e volta, viu? Eu já conheci muitos que bate e volta. Mas Deus permite, às vezes, né? Pode ir em outro lugar. Não é que Deus não está lá, irmãos. É que quem está na congregação tem um jeito de liturgia. E a congregação, ela segue à risca. Ela não... A congregação que está no Brasil, para você que não conhece, ela não aceita ministério nenhum. É um ministério só. O original, desde 1910, quando veio a obra de Deus para o Brasil. Na congregação que eu digo. Porque a graça maravilhosa está em Cristo. E desde quando Cristo desceu do céu com as duas, natureza divina e humana, a graça já estava ali. E já veio, padeceu dura morte, ressuscitou no terceiro dia e voltou para Deus e intercede por nós. Ele mesmo que virá nos buscar em nuvens em glória. Entendeu? O que veio para o Brasil é o Evangelho.
por Luiz Franciscon, ele trouxe para o Brasil, porque naquela época poucos sabiam do Evangelho. E veio este Evangelho, o qual nós seguimos até hoje, irmãos, e é o único que eu vejo até agora que segue as Escrituras na risca ali. Não adianta vocês, críticos, falar algo colocando nome de anciães, nome de diácono, de cooperador. Vocês estão falando o nome de pessoas, tá? Um crítico, porque o meu cooperador fez isso, o meu ancião fez aquilo. Mas ele associa, sabe quem? Vamos supor, um crítico, ele era porteiro lá de uma igreja. E o ancião dele era o irmão Manuel. O cooperador era o irmão Márcio. Uma suposição. E não sei o que aconteceu lá, que ele se irritou, não gostou. O irmão Manuel, sendo ancião, colocou alguém lá como cooperador de jovem, ou indicou alguém para diácono, e não indicou este porteiro. Aí esse porteiro ficou com raiva. Ficou com raiva porque, poxa, eu fazia bastante visita, eu visitava bastante, eu anunciava evangelho para esse, para aquele, praticamente eu fazia de tudo para parecer que eu estava trabalhando na obra de Deus. E isso não é errado não, irmãos. Isso não é errado não. Só que essa pessoa que fez isso, ela tinha que fazer isso e querendo agradar a Deus, querendo que ficasse na memória do livro de Deus, que Deus enxergasse ela como um trabalhador. Só que ela estava fazendo isso para o ancião, o cooperador da localidade, ver e dar ministério. E o que acontece hoje em dia, o ancião levantou outro, e esse ficou chupando o dedo, e também ficou bravinho, saiu da igreja, né? E hoje está aí praticamente falando contra a congregação. Só que, irmãos, olha só o que acontece. O ancião dele era o irmão Manuel. O cooperador jovem era o irmão Márcio. O diácono, vou colocar o nome aí de Gabriel. Só que hoje esses críticos, eles falam do nome de quem? De quem está em destaque, que são os 5 anciães mais antigos do Brasil. Esses anciães nem conhecem esses críticos, eles nem conhecem de que comum foram esses críticos, eles nem reconhecem o que realmente aconteceu com esses críticos. Por quê? Eles são os anciães em destaque, os anciães mais antigos do Brasil. E esses povos aí, críticos, eles tinham como deles. Se eles tiveram alguma desavença, foi com os cooperadores e anciãos deles. Na maioria das vezes, o cooperador já faleceu, o ancião da localidade já faleceu, né? Que nessa pandemia faleceu muito, ancião e cooperador. Aí o que acontece? Eles colocam em destaque os anciãos mais antigos, para quê? Para denegrir a congregação. E na realidade eles acabam caindo em contradição, que quando eles fazem as lives deles aí, que começa a ficar bem à vontade na live, eles contam o que Deus operou na vida deles quando estiveram na congregação. Pode perceber, você que gosta, né, de ver o que eles vão falar aí, né, que tem muita gente que não é que gosta de ver eles falando mal. Tem pessoas que gostam de sofrer, né, de falar assim, mas essa pessoa que está falando essa coisa errada da congregação, essa pessoa não tem nada a ver com o que ele está falando. Essa pessoa está falando mentira, tá? Um monte de falácias. Mas tem pessoas que gostam de ver a pessoa ali mentindo, né? Como se diz, eu sou da congregação, eu sei como é que é, e você está mentindo de novo, né? E vai lá, até para discutir, mandar um comentário lá falando coisas até que não deve, né? Que Deus vai alejar, que Deus não aleja ninguém não, irmãos. A própria pessoa mesmo, ela mesmo se complica. Deus não faz nada não. Deus é amor, Deus é misericórdia, né? Então, irmãos, o que vocês acham a esse respeito? Deixa aí nos comentários o que vocês acham a esse respeito, né? Porque em outras denominações aí tem os cantores, como eu já disse, dessa Vitória, que estão aí pegando no pé dela. Também são
são os cantores, são os pregadores que ganham remunerado em cada igreja. Só que a congregação não tem nada disso não, irmãos. A congregação ninguém é remunerado. E isso ninguém pode falar que é remunerado. Ninguém pode falar. E ninguém pode falar que tem que dar o dízimo. E ninguém pode falar que tem caneta ungida. E ninguém pode falar que tem feijão ungido, né? E ninguém pode falar também em que ali a revelação não é pela leitura da Bíblia, não é pela leitura humana, e sim a revelação de Deus é na hora da palavra que Deus manda. Ninguém precisa estudar para chegar ali e fazer bonito, né? Falar, eu estudei faculdade, fiz teologia, vou pregar bonito, né? Não, ali até um senhor que seja o mais dos simples, até desempregado, que é do ministério, chega ali, Deus usa dele em espírito e em verdade e fala com as almas. O que vocês acham a este respeito? Perdoam eu estender esse vídeo, mas esse papo está muito bom. E você, gostou, irmãos? Deixa aqui seus comentários e vamos falar. Deus abençoe, irmã Cidinha, por este vídeo maravilhoso que a irmã mandou para que eu possa abordar aqui no canal. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.